Aqui é a professora Renata, professora de Geografia do primeiro ano AEJA, tá? Lembrando, pessoal, que a gente, na terça passada, a gente não teve aula, né? Aula, sim, que eu falo, eu mandei atividades, né? Porque a gente estava numa reunião pedagógica. Mas eu vou corrigir a tarefa anterior. Como eu não passei atividade, então eu vou corrigir a anterior, a da data de 19/5/2020, da terça-feira retrasada, tá bom? Eu vou estar corrigindo com vocês. Então, hoje são dia 2, né, do 6/2020, né? Então, vamos fazer a nossa correção de geografia, tá? Do EJA. Aqui fala para observar a imagem. Então, a gente observa a imagem, as gravuras, né? São elaboradas, mostra o quê? Um tsunami, né? Então, um tsunami que ocorreu, né, no mar, e vem as seguintes perguntas. Assinale a alternativa verdadeira sobre a formação de um tsunami semelhante ao que atingiu o Sudeste Asiático no final de 2004. Vocês devem lembrar, né, gente? Foi feito até um filme, né, a respeito disso, um filme, né, muito bom. Para quem não assistiu, assista. Aí fala aqui, letra A. A origem do fenômeno está associado a eventos de ordem tectônica. B. A formações dos tufões acentuados e áreas de alta pressão atmosférica geram tal fenômeno. A letra C. A formação de tsunami está necessariamente associada ao fundo coralígeno do Oceano Índico. Letra D. O efeito do aquecimento global é o principal responsável pela ocorrência acima do normal desse tipo de tsunami nos últimos anos, né? E letra E. O derretimento de geleiras na região do Oceano Índico é o responsável pelo fenômeno indicado na gravura. Então, qual seria essa, né, letra que vocês colocariam? Seria a letra A. A letra A porque a origem do fenômeno ocorrido no Sudeste Asiático em 2004 está relacionado aos abalos sísmicos provocados pela movimentação das placas tectônicas. O tremor com a magnitude de 8,9 provocou a propagação de ondas com alto poder destrutivo que devastaram o Sudeste Asiático. Se vocês assistirem o filme, vai ser bom, viu? Para vocês, eu não sei o nome do filme, para vocês tirarem. 2. Atualmente, é veiculado nos mais diversos meios de comunicação que o mundo é assolado por terremotos de grande magnitude, eventos vulcânicos e tsunamis. No entanto, o território brasileiro tem sido poupado de tais eventos naturais. Isso ocorre em virtude de características geológicas especiais. Aqui o texto acima pode ser associado à seguinte informação. Preste atenção. A. O Brasil está localizado na borda da placa Sul-América, em contato com a placa de Nagasaki. B. O Brasil localiza-se no contato da borda da placa Sul-América com a placa africana. C. O Brasil localiza-se placa do Atlântico. D. O Brasil localiza-se centro da placa Sul-América. E. O Brasil localiza-se placa Centro-América. Então, a 2, qual seria a letra D? Porque grandes desastres naturais como terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas não são recorrentes ao território, né, brasileiro, porque este encontra-se no centro da placa sul-americana. Essas catástrofes naturais ocorrem geralmente em áreas com encontro de placas tectônicas, o que não é o caso do Brasil,
Nosso Brasil, graças a Deus, né, ainda continua assim sendo livre desses tsunami, terremotos. 3. O bloco diagrama representa o processo de formação de um fenômeno natural de grande magnitude decorrente da movimentação de placas tectônicas. Como a gente pode ver aqui, tem, né, tem as placas, né, tá ali o fundo do mar, as ondas lá em cima, e tem as placas tectônicas embaixo, que estão, né, elas estão altamente, quando elas forem atingidas, né, no caso, elas vão, né, ficarem mais violentas. Assinale a alternativa sobre o local e as condições de movimentação das placas tectônicas e seu consequente fenômeno natural. Letra A. No fundo do oceano, com terremoto em profundidade, sem deslocamento, diz sobre a propagação de ondas gigantes. O fenômeno natural é o tsunami. B. Em superfície sem deslocamento do solo oceânico e propagação de ondas gigantes, o fenômeno natural é o maremoto. C. No fundo do oceano, com deslocamento do solo, sem propagação de ondas, o fenômeno natural é o terremoto. D. No fundo do oceano, com terremoto em profundidade, deslocamento do solo e propagação de ondas gigantes, o fenômeno natural é o tsunami. Então, gente, quais seriam, né, a letra, né? Seria a letra D. Letra D. Aqui o bloco do diagrama representa a formação de um maremoto, que dá origem a ondas gigantes, como o tsunami. A movimentação das placas tectônicas provoca o deslocamento do solo, agitando as águas, originando-as ondas gigantes que se propagam rumo ao litoral, né? Então, tá aí. Agora, vamos para a 4. Sobre, né, as principais características de maremotos, abalos sísmicos que ocorrem no solo oceânico, assinale V para preposições verdadeiras e F para preposições falsas, né? Então, o que acontece? A letra, né, A, que seria, pode ser ou não, né? Seria a letra A. Mas aqui, o que acontece? A primeira, vamos ver aqui. A primeira, os maremotos são fenômenos que podem ocorrer em virtude do agravamento do aquecimento global, que provoca alterações na crosta terrestre. O derretimento do calor polares, por exemplo, agravado pela elevação das temperaturas, pode provocar a incidência de abalos sísmicos? Verdadeiro. Agora temos a outra. Uma das consequências do maremoto é chamado fenômeno El Niño, que provoca alterações climáticas na região que atua. Ela é o quê? Falsa. Por quê? O El Niño está relacionado a um fenômeno atmosférico provocado pelo aquecimento anormal das águas. Uma das consequências do maremoto é a formação de tsunamis, ondas gigantes com alto poder destrutivo. A próxima. Tsunami e maremoto são considerados o mesmo fenômeno? Ondas gigantes originadas por abalos sísmicos no solo oceânico? Falso. Tsunami e maremoto não designam o mesmo fenômeno. Maremoto refere-se ao abalo sísmico no solo oceânico, que provoca agitação nas águas e formação de ondas. Essas ondas, que podem ser gigantes, com até 30 metros de altura, são conhecidas como tsunamis. Portanto, o tsunami é um efeito do maremoto. Tá, gente? Essas aqui. E aí, Aí logo após vem maremoto, né? O maremoto. Maremoto é o terremoto que designam
fenômeno diferente. Maremoto é um abalo sísmico que ocorre num assoalho oceânico, ou seja, em regiões cobertas por água oceânica. Os terremotos também constituem abalos sísmicos que alteram a crosta terrestre, porém não ocorrem em áreas abertas por água. Verdadeiro. Tá? Então, o que a gente vê? Qual é a alternativa certa? É a letra A. Tá? Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Alternativa correta. A 5, pessoal. Vamos ver a 5 aqui. Tsunamis são efeitos do maremoto constituído ondas gigantes que podem atingir até 30 metros de altura. Uma onda normal possui comprimento de onda, distância entre duas cristas, próximo a 100 metros para ser considerada um tsunami. Aonde deve ter? Qual seria as respostas corretas que estão aqui? Letra D. A letra D, por quê? A letra D fala o comprimento de ondas até 100 km. A letra D. Para ser considerado um tsunami, a onda deve possuir comprimento de onda que chegam a 100 km, bem diferente do comprimento da onda de ondas normais. Tsunamis são, portanto, ondas gigantes em relação ao seu comprimento de onda. Pessoal, ficamos aqui, tá? Com mais uma correção e até a próxima. Abraços.